E aí, bora resolver essa questão 37 da Unesp aqui de 2023 sobre candomblé, religião afrodescendente aí brasileira? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sou louca, seu louco. Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a gente vai para mais um exercício aí, a questão 37 da Unesp 2023, mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas sociais aí e deixa o seu comentário também, além de trazer mais dois coleguinhas aí para o canal, esquema de pirâmide, como falei para você anteriormente lá nos outros vídeos, para quem está acompanhando aí todos os vídeos de resolução aí da Unesp e também as tentativas do Prof. André voltar dessas trevas digitais depressivas aí, mas voltamos com tudo aí na resolução do exercício, mas com comentários de curiosidades históricas, live de games também, e vamos aí que vamos. Quero ver se você está acompanhando com esse exercício aqui também, 37 da Unesp, já começa aqui para vocês, vou pegar aqui, né, uma canetinha para a gente dar uma grifada aqui no texto. Tá aí a questão 37, apresentando história do Brasil, religião afrodescendente aí. Muitos escravos libertos recorriam aos orixás para resolver diferentes tipos de problemas. Nossa, pega aí, já começou já. Mas ó, muitos escravos e libertos, né, muitos escravizados e libertos recorriam aos orixás para resolver diferentes tipos de problema. Aos poucos, a crença nos orixás foi se desenvolvendo e no século XIX deu origem ao candomblé. Então aí, eu lembro que o candomblé, né, já é uma religião aí, não é considerada africana, ela é considerada afro-brasileira, né, ou afrodescendente, como você preferir aí. Né, talvez aí relações mais, né, com religiões então derivadas dessas religiões africanas aí, não necessariamente religião africana, né? Mas essa religião era formada por irmãos de fé, pessoas que acreditavam nos orixás e que se reuniam em torno de uma mesma casa ou terreiro. Nesse espaço, que era comandado por uma mãe de santo ou um pai de santo, além de realizar suas cerimônias religiosas, entrar em contato com seus deuses e buscar respostas por meio de jogos de adivinhação, como o jogo de búzios, muitos escravos e libertos conseguiram formar outra família. Família essa que muito se assemelhava com as grandes linhagens existentes em diversas localidades africanas. Bom, primeiro voltando um pouquinho essa ideia aqui de que, né, era formada aí por irmãos de fé. Então uma galera aí que, né, mesmo não sendo irmão aí de verdade, tal irmã, eles se juntavam em torno dessa religião aí, né, em torno de uma mesma casa ou terreiro. Uma outra coisa também o texto interessante coloca aqui para nós essa ideia de que eles estão lá, né, comandado por uma mãe de santo ou um pai de santo, que talvez envolva também essa ideia de, olha que coisa, de uma família, né, de irmãos de fé. Mas é aí que nós temos também o lance de muitos escravos libertos, então volta a questão aqui dos escravizados e dos libertos também, então possivelmente falando, é claro, né, de pessoas negras, pretas aí, conseguiram formar outra família, família essa que muito se assemelhava com as grandes linhagens existentes em diversas localidades africanas. Está aí Inaê Lopes dos Santos no livro História da África e do Brasil Afrodescendente. Então está pegando não só a história da África, mas também desse Brasil descendente aí, né, da África, é claro, na infeliz aí situação da escravização desse povo. Lembrando, o texto caracteriza o candomblé como? Então vamos lá para as alternativas aí. Na primeira aqui, o texto caracteriza o candomblé como uma estratégia de recusa e resistência dos escravizados. Não colocou que era uma estratégia de recusa, né, ou de resistência, apesar da gente, né, até usa o termo aqui já escravizados, né, apesar de a gente associar, é claro que há essa situação, né, também não só envolvendo aí, né, a resistência, mas o sincretismo religioso, né, dessa mescla, essa mistura, esse amálgama aí entre as religiões afrodescendentes ou africanas com a, né, a religião católica também, o lance de adoração de alguns santos representando entidades e tal, né, dessas religiões, mas aí o que nós temos é que o texto não colocou isso, né? Então assim, a ideia de que o texto caracteriza o candomblé como essa estratégia de recusa, de resistência dos escravizados,
diante dos esforços de catequização empreendidos pelos jesuítas portugueses. Bom, primeiro também lembrando que essa catequização dos jesuítas portugueses, né, dos padres da Companhia de Jesus, acho que ela está mais relacionada aos indígenas, mas também, né, ocorria essa catequização com os escravizados pretos africanos também. Mas o texto não colocou essa, né, questão aí, por exemplo, de uma estratégia de recusa e resistência perante a catequização dos padres jesuítas. Portanto, a alternativa A, por enquanto, está mais errada, então a gente manda um belo para ela aqui então. Mas vamos para a alternativa B então, ó. O texto caracteriza o candomblé como uma tentativa de conciliar características de distintas religiões de matriz africana, diferentes, né, ou melhor aqui, conciliar características de distintas religiosidades de matriz africana. Não comentou aí dessas distintas, né, religiosidades de matriz africana. Falou aí que, né, os orixás e tal, mas não comentou de distintas religiosidades dessa matriz africana, como, por exemplo, o politeísmo, não apresentou isso não, e as idolatrias, a adoração de ídolos e tal, né, de imagens como se fossem os ídolos dos seus deuses. O texto não colocou isso aí, então, portanto, a alternativa B está belamente errada. Esquece a alternativa B aqui. Vamos para a alternativa C aí. Se o texto, então, caracteriza o candomblé como uma religião derivada de crenças de origem africana. Bom, aí até aí sim, acho que, né, dá para entender que sim. E que possibilitou o surgimento de espaços de sociabilidade e solidariedade entre os escravizados. Bom, se a gente for voltar lá no texto, se vocês me permitem aqui, a gente tem essa ideia de que, escravos e libertos conseguiram formar outra família, essa que muito se assemelhava com as grandes linhagens e tal. Eu falo aqui também, né, em torno de uma mesma casa ou terreiro. Então, essa alternativa C até vai me lembrar muito justamente um amigo meu, porque essa alternativa C de cowboy, o garoto vaca, tá muito interessante. Mas vamos ver as outras alternativas aí. Alternativa D, então. Uma religião trazida da África e praticada no Brasil pelos escravizados. Não colocou que foi trazida da África. Na verdade, o candomblé teria surgido aqui, então, no século XIX, né, no Brasil. Então, não foi trazida da África. Ela veio da adaptação dessas outras crenças aí que já existiam, no caso, lá na África. Pelos escravizados como uma forma de manter contato com as origens e os antepassados. O texto não colocou isso. É claro que, né, é óbvio, por ser uma religião de matriz ou de descendência africana, ela tem essa ideia de manter o contato lá com as origens, né, e os antepassados. Ela acaba fazendo essa ligação, digamos assim. Mas o texto não colocou isso e já começa falando que foi uma religião aí trazida da África. Na verdade, ela surgiu aqui, então. Portanto, a alternativa D está duplamente errada aí, hein? Vamos para a alternativa E na sequência agora. Alternativa E. O texto caracteriza o candomblé como uma religião de matriz islâmica. Não falou de matriz islâmica nenhuma aqui. Que permitia a unificação dos escravizados procedentes de diversas regiões da África? Na verdade, não. Até você tem aí o caso, né, dos escravos malês ou maleses, que são, né, escravizados aí justamente islamizados, maometanos, que vêm de regiões aí talvez mais para o norte aí da África e tal, onde há uma presença maior aí histórica muçulmana, né, da religião islâmica, mas o texto não colocou isso. Portanto, a alternativa E está exatamente errada. E se você acompanhou aí, e se você entendeu, a letra, né, C, a alternativa C, é a C de correta, então, justamente em homenagem até ao nosso amigo aí, o cowboy, o garoto vaca. É isso aí, espero que você tenha gostado de mais essa resolução de, né, questões da Unesp aqui, apitou o negócio aqui, da Unesp com o Prof. André do História em Casa e nem falar mais, se inscreva no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, curta o vídeo, deixe seu comentário aí, até a próxima resolução de questões aqui com o Prof. André do História em Casa. Até mais, valeu!